Muito bom dia a todos. Passamos agora a estudar sobre o fluxo magnético, a lei de Faraday, lei de Lenz e sobre indutores. Recapitulando um pouco o que nós vimos nos últimos encontros, nós vimos que as cargas elétricas em movimento, elas geram campos magnéticos. Quando essas cargas elétricas em movimento estão dentro de campos magnéticos externos, a gente percebeu, a gente entendeu que elas interagem e a gente pode comparar isso como se fossem ímãs, né? Então, polo norte com polo norte se repele, polo norte com polo sul se atrai e polo sul com polo sul se repele. E dessa forma, através dessa interação entre o campo magnético externo e o campo magnético gerado por essa carga em movimento, nós vimos que surge a força de origem magnética, certo? Só que agora a gente está buscando o quê? Será que é possível de eu ter um campo magnético e a partir desse campo magnético eu gerar uma corrente elétrica, uma diferença de potencial? Essa é a grande questão agora. E para poder pensar nisso, a gente precisa estudar quais as características e variáveis envolvidas para que isso de fato venha a acontecer. Quando a gente pensa nessa possibilidade, a gente começa a ver qual é a importância que isso teria para dentro da sociedade. E como isso foi inventado há tempos atrás, há séculos atrás, a grande ideia agora é como é que eu vou fazer isso no nosso dia a dia? Como é que isso acontece? Por exemplo, isso daqui é uma representação de uma usina hidrelétrica. Então, a usina hidrelétrica, eu tenho aqui o nosso reservatório de água, né? Onde eu vou ter aqui em cima a energia potencial gravitacional da água, dependendo aqui dessa altura, né? Essa energia potencial da água se transforma em energia cinética, aqui tenho velocidade. Então, aqui eu tenho altura, energia potencial gravitacional. Aqui eu tenho velocidade, energia cinética, conservação de energia de lá para cá. E aí, quando isso aqui gira, através de uma polia, por exemplo, nós temos aqui um alternador. Esse alternador é o cara que faz com que o campo magnético gere uma DDP, uma corrente elétrica, que vem até os nossos lares, certo? Então, esse alternador aqui, que seria uma turbina, um gerador de energia, então ele é a peça que hoje permite que todos nós tenhamos a energia elétrica dentro dos nossos lares, tá? Já que hoje em dia no Brasil, a produção de energia solar, de energia elétrica a partir da energia solar ainda é bastante pequena. E aí, esse mesmo modelo se reproduz, por exemplo, num aerogerador, quando eu penso numa usina eólica. Esse mesmo modelo se repete numa usina nuclear, quando eu penso numa geradora de energia à base de fissão nuclear, né? E a grande pergunta hoje é, como é que a gente consegue isso? A gente só vai conseguir isso se a gente tiver um fluxo magnético variável em uma determinada região do espaço. Se eu não tiver esse fluxo magnético variável, eu não vou ter essa possibilidade de geração de eletricidade, por exemplo, ok? E daí a gente começa primeiramente a entender o que é esse fluxo magnético. O fluxo magnético ele vai nos informar a intensidade do campo magnético que está presente numa determinada área do espaço. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma espira circular, né? Então eu tenho aqui uma determinada área e aqui eu consigo medir quanto de campo magnético está passando por essa área. Isso é o fluxo. Só que agora eu tenho que tomar cuidado. Então aqui eu tenho a minha superfície, a minha área em questão, que eu quero analisar, e ver quanto de campo magnético está aqui. Quem que é essa normal? Essa normal é uma reta que faz 90 graus com esse plano que nós temos aqui. Tá? Então eu não posso pensar no campo magnético com a superfície aqui da área que eu quero avaliar, mas com essa reta normal aqui. Tem que ficar atento a esse detalhe, ok? E aí, como que a gente calcula esse fluxo? O fluxo, que tem essa letra aqui como simbologia, eu tenho aqui
A unidade de medida dele no Sistema Internacional, Weber, tá? Intensidade do campo magnético é o B, tá? Que é o Tesla. E a área da superfície, e aí tem que tomar cuidado, metros quadrados, né? Vamos lembrar que cada 1 metro quadrado possui 10.000 centímetros quadrados, ou cada 1 metro quadrado possui 1 milhão de milímetros quadrados. Outra coisa que vai ser importante aqui, por exemplo, a área de uma circunferência, que às vezes ele vai me dar o raio dessa circunferência. A área da circunferência, π vezes r ao quadrado. Ah, mas isso ali é um retângulo. Retângulo, então vai ser o quê? Base vezes altura. Então, essas áreas aqui é bom que você saiba, que você guarde, porque muitas vezes vai ser importante para eu poder calcular aqui, colocar isso no meu, na minha equação, tá? E esse θ é o ângulo entre. Aí agora olha só, esse vetor normal e o vetor campo magnético. E aí, como a gente já tinha visto, né? Em situações anteriores, quando eu entro aqui com o seno e com o cosseno, eu preciso fazer algumas avaliações. Então, por exemplo, quando o campo magnético é paralelo à minha normal, eu tenho um ângulo igual a 0 graus e o cosseno de 0 graus é 1. Então, quer dizer que aqui eu vou ter o máximo fluxo magnético. Quando o meu campo magnético é perpendicular a essa normal, perceba aqui, ó, em relação a esse plano, o campo magnético é perpendicular. Em relação a esse plano, o campo magnético é paralelo. Então, quer dizer que ele não está atravessando essa região do espaço que eu quero analisar. Ele está passando, mas não está atravessando aquela área. Então, aqui, em relação à normal, o ângulo é de 90 graus e o cosseno de 90 graus é 0. Então, quer dizer que nesse caso aqui, eu não tenho fluxo magnético. Se eu tiver qualquer um outro ângulo, aí vai levar em questão, né, quanto que vale o cosseno desse ângulo, ok? E aqui nós temos alguns exemplos. Então, vamos lá. Deixa eu só selecionar aqui. Deixa eu botar aqui um pouquinho para o lado para a gente poder fazer algumas contas. Um campo magnético constante de módulo. Então, eu tenho aqui um campo magnético que vale 10 na menos 4 Tesla. Atravessa uma espira de área igual. Então, eu já tenho a área pronta. 10 na menos 5 Tesla. Opa, perdão, Tesla não. Área é metros quadrados, perdão. Formando um ângulo de 45 graus com a reta normal dessa espira. Calcule a intensidade do fluxo magnético. Bom, para eu calcular esse fluxo magnético, fluxo é igual a B vezes A vezes cosseno de φ. Então, o B, campo magnético 10 na menos 4, a área já está em metros quadrados, 10 na menos 5, cosseno de 45 graus. Tá? Aí, isso aqui, multiplicação de potência de mesma base, somos expoentes. Cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Bom, posso deixar aqui? Posso. Então, Weber. Mas o cosseno aqui, ele vale 0,7. Então, eu posso fazer os ajustes e deixar como sendo 7 vezes 10 na menos 10 Weber. E aí, fechamos essa questão número 1, tá? A questão de número 2. Determinado fluxo magnético, determine o fluxo magnético em Weber. Então, eu quero saber quanto que vale esse fluxo magnético sobre uma espira quadrada com lado 20 centímetros. Então, eu tenho aqui um quadrado de 20 centímetros por 20 centímetros. Vou precisar dessa área, né? Então, a área, ela vale, já vou passar para metros, 0,2 vezes 0,2. Então, vai valer 0,04 metros quadrados. Sob influência de um campo magnético perpendicular à reta normal. Então, quer dizer que o θ entre o campo magnético e a reta normal é de 90 graus, ela é perpendicular. Tá? E o módulo desse campo magnético vale 100 Tesla. Bom, o fluxo magnético vai valer o quê? B vezes A
vezes cosseno de θ, o B 100, o A 0,04 e o cosseno de θ é o cosseno de 90 graus. Mas o cosseno de 90 graus é zero. Então o fluxo é zero. Então se você, ao ler essa questão, já tivesse feito uma leitura geral do problema e chegou aqui e percebeu que o campo magnético e a reta perpendicular e a reta normal são perpendiculares, já era suficiente para você me justificar que esse fluxo seria zero, ok? Bom, a respeito do fluxo de campo magnético, sobre uma área A, assinale a alternativa correta, tá? Então, deixa eu colocar aqui um pouquinho para cima. Eu tenho que pensar que, se é sobre o fluxo de campo magnético, eu tenho que analisar com essa equação aqui. B vezes A vezes cosseno de θ. O número de linhas de campo magnético a atravessar a área é proporcional ao fluxo magnético? Então, o número de linhas de campo magnético está associado a essa intensidade aqui. Essas duas grandezas elas são proporcionais, ou seja, se eu aumentar o número de linhas de campo magnético, eu aumento a intensidade dele. Se eu aumentar a intensidade dele, eu aumento o fluxo? Com certeza. Então essa está correta. O número de linhas de campo magnético a atravessar a área A é inversamente proporcional ao fluxo? Bom, acabamos de ver que não é inversamente, ele é diretamente. O fluxo magnético será máximo quando o ângulo formado entre a superfície e o campo magnético for de 0 graus? Aí agora você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, vou supor que essa daqui é a minha área, né? E agora ele está falando que o ângulo entre a superfície e o campo magnético é zero. Bom, lembra que eu tenho que levar em consideração aqui a minha reta normal. Se eu tenho a minha reta normal, nessas condições, isso aqui eu estou fazendo um ângulo de 90 graus. Então isso aqui, esse campo magnético aqui é... O fluxo de campo magnético aqui é zero. Tá? Quando o fluxo magnético será nulo? Quando o ângulo formado entre a superfície e o campo magnético externo for de 90 graus. Aí, novamente, agora, esse campo magnético ele vai estar aqui na vertical, vai ser 0 graus. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o máximo fluxo magnético, tá? O fluxo magnético depende exclusivamente, somente do módulo do campo magnético? Não, ele depende da área, tá? E depende também do cosseno do ângulo, certo? Espero que você tenha conseguido entender essas ideias iniciais. Nos próximos encontros nós damos continuidade a esse assunto. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.